noite a todos, graça e paz. Vamos dar início a mais um culto em nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 150, em nome de Jesus. A palavra do Senhor em Salmos 150 diz: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louvem-no, louvem ao Senhor, aleluia. Louve ao Senhor com seu coração em nome de Jesus. Queremos te louvar, Deus, em nome de Jesus nessa noite, entregar a Ti o nosso coração, louvar ao Senhor com entendimento, louvar ao Senhor. Temos motivos de sobra para louvar ao Senhor, para entoar louvores ao Senhor, aleluia, em nome de Jesus. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor. Aleluia. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a Ti cantarei louvor. Na presença dos anjos a Ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Louvem ao Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a Ti cantarei louvor. Dos anjos a Ti cantarei louvores. Na presença, Senhor, na presença dos anjos a Ti cantarei louvor. Entoaremos louvores ao Senhor, Deus. Na presença dos anjos a Ti cantarei, Senhor, louvores.
senhores. Aleluia. Na presença, Senhor. Na presença dos anjos, a Ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, a Ti cantarei louvores. Aleluia. Te damos glória, Senhor. Te damos glória, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Não há outro Deus que se compare a Ti, Senhor. Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém.
Importa que o Senhor cresça, Senhor. Importa que o Senhor cresça, Senhor. E que nós diminuamos, Deus. Aleluia. Aleluia. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, menos de mim, Senhor. De Ti. Venha, Senhor.
de ti. Aleluia. Mais de ti nas nossas vidas, Senhor. Mais de ti, Deus. Aleluia. Glória a Deus, graça e paz. Boa noite. Louvado seja Deus. Louvado seja o nosso Pai. Nós queremos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 4, e vamos ler do verso 17 ao verso 21. Hoje nós vamos ministrar sobre a essência do Evangelho na ótica de Jesus, mas apenas um resumo. A essência do Evangelho na ótica de Jesus, apenas um resumo. O texto de Lucas capítulo 4, a partir do verso 17, declara: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, aos cativos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele, Jesus, começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Nós curvamos a nossa cabeça e oramos. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós rogamos agora que o Seu Santo Espírito esteja conosco, vivificando esta palavra, movendo esta palavra dentro de cada um de nós. E que essa palavra não seja contaminada ou inflamada com as palavras humanas, com os saberes humanos. Pelo contrário, que essa palavra adentre ao nosso espírito e sejamos ministrados em nível de espírito, em nome do Senhor Jesus. E que o pão da vida, que a palavra de Deus nos alimente, não para hoje, mas para o nosso dia a dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Jesus havia acabado de refutar as chamadas tentações e apelos contrários ao reino de Deus, propostos pelo próprio inimigo, pelo próprio diabo. Nas refutações, o Senhor Jesus usou, em versículos anteriores aos que lemos, Deuteronômio 6, Deuteronômio 8, para aplacar e para negar propostas insanas do inimigo. Agora, Jesus se vê em um momento chave de seu ministério, de sua vida, logo da nossa vida. Jesus se vê num momento chave em que apresenta o propósito da sua vinda, da sua morte, da sua ressurreição. Um momento que nós lemos em Lucas 4, 17 a 21, em que se revela de forma pública o propósito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso, e como sempre, mesmo sendo a própria palavra, mesmo Jesus sendo a própria palavra, o pão vivo que desceu do céu, como sempre, Jesus usou a palavra para fazer a própria apresentação ministerial, a apresentação
do Evangelho, de propósitos e da essência tão nobre do Evangelho de Cristo. Aprendemos muito sobre alguns propósitos do Evangelho de Jesus nesse episódio que nós acabamos de ler. E nós vamos agora para a declaração pública de Jesus acerca de seu ministério, do ministério da igreja, pois Jesus é o cabeça da igreja. E dos propósitos do Evangelho, a declaração pública da essência do Evangelho, declarações que sintetizam, que resumem essa essência que Jesus carrega, que o Pai carrega, que o Espírito Santo carrega. Foi uma ação, o texto que nós lemos de início, uma ação do Senhor Jesus de autoconhecimento, como se Jesus dissesse: eu bem conheço minha missão. E também foi uma declaração de autorreconhecimento, ou seja, como se Jesus dissesse: eu sou o Messias, declarado lá no livro de Isaías, um profeta messiânico, e que todos saibam, a começar pela minha família e pela minha terra, que eu sou o Messias, e a salvação é chegada, no caso, a eles. Irmãos, Jesus recebe o rolo do profeta Isaías e escolhe especificamente, propositalmente, o texto do capítulo 61, os versículos 1 e 2, com uma observação. O verso 17, nós já lemos: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas, ou para evangelizar os pobres. Ele me enviou para, e aqui eu gostaria que a nossa atenção se voltasse com ainda mais ênfase nos 4 itens que serão mencionados aqui. Ele me enviou para, número 1, proclamar liberdade aos cativos, aos presos. Número 2, para proclamar recuperação da vista aos cegos. Número 3, para libertar os oprimidos. E número 4, para proclamar o ano da graça do Senhor, ou para anunciar o ano aceitável do Senhor, em outras traduções. 4 ações que sintetizam a essência do Evangelho do Senhor Jesus, previstos em Lucas 4, versículos 18 e 19. Eu preciso dizer que pregar boas novas, que seria exatamente o mesmo que evangelizar, vem de uma palavra grega, cuja pronúncia é mais ou menos essa mesmo, evangelizo. Evangelizar, pregar boas novas, em outras palavras, é anunciar, como se um arauto anunciasse, como se oficialmente se anunciasse uma boa notícia ou boas notícias. Evangelizar é trazer notícias felizes, alegres, contentes, jubilosas da bondade de Deus. E de forma mais particular, regozijo, alegria pelas bênçãos messiânicas, ou as bênçãos produzidas a partir da presença do Senhor Jesus e do ministério do Senhor Jesus. Pregar boas novas ou evangelizar, no Novo Testamento, especialmente, são boas novas proclamadas
a respeito da vinda e da chegada do reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas paz, alegria e satisfação no Espírito. Salvação obtida por meio da graça, que não vem de nós. Isso é Evangelho, isso é pregar o Evangelho, isso é anunciar boas novas. É também pregar boas novas, evangelizar, instruir as pessoas a respeito das coisas que pertencem ao céu, que pertencem ao reino. Essa foi, em resumo, a essência das 4 ações que viriam a ser mencionadas nos versículos 18 e no versículo 19. Por exemplo, a palavra proclamar, de proclamar liberdade aos cativos e de proclamar recuperação de vista aos cegos. O que seria proclamar? Proclamar, irmãos, é divulgar publicamente e oficialmente uma condição. Anote isso. Proclamar, como a primeira ação que fala sobre a essência do Evangelho, proclamar, em outras palavras, é divulgar, é fazer conhecida uma condição oficializada, pública. E a Bíblia declara no verso 18, Ele me enviou. Jesus está declarando o livro, Jesus está declarando versículos do livro de Isaías, capítulo 61, e aponta para si nesse momento, e declara, Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos, presos. Que cativeiro seria esse? Cativeiro moral, cativeiro espiritual. Irmãos, Jesus não se referia nesse momento a prisões físicas. Jesus referia-se a libertar pessoas de prisões invisíveis, mas reais. Invisíveis, mas reais. Prisões de medo, prisões de dúvida, prisões do pecado, prisões dos repetitivos erros e muitas vezes os mesmos erros diários. Proclamar liberdade aos cativos em frustrações, aos presos em desejos pecaminosos da carne, que rondam tão de perto a mente humana, aos presos nos sistemas que tentam normalizar o pecado e a injustiça, como se não houvesse solução para esse tipo de problema. Tipos de prisões e cativeiros, irmãos, sempre existiram e sempre vão existir. Ou dentro da cabeça das pessoas, ou fora. Através de sistemas, de esquemas sociais, de esquemas capitalistas, esquemas digitais, tecnológicos e outros. João 8, 32 e 36. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ressaltam essa proclamação de liberdade. Quando Deus não destrói e nem anula o nosso livre-arbítrio, como Ele nos ama, mas nos liberta para a busca do céu, irmãos, para o desenvolvimento da essência do amor do Pai em nós, para um aperfeiçoamento, irmãos, um aperfeiçoamento diário em Cristo. Ele não nos toma o livre-arbítrio, mas permite que esse livre-arbítrio seja
trabalhado para um aperfeiçoamento diário em Cristo, aumentando o volume, a quantidade, a manifestação da graça, do amor e da misericórdia que praticamos uns pelos outros, e para finalmente sermos libertos do pecado, a fim de que sejamos filhos de Deus, vivendo nesse tempo, mas bem cientes, bem conscientes, plenamente conscientes de que estamos caminhando para a eternidade com Deus. Ainda no verso 18, proclamar recuperação da vista aos cegos. Em outras palavras, proclamar restauração da visão daqueles que estão com dificuldade de enxergar a essência de Deus. Restauração da visão. Desenvolvimento e recuperação da capacidade de conhecer e entender o reino de Deus. Recuperação da capacidade de compreender verdades bíblicas, compreender remas da palavra de Deus, para viver a verdade que liberta, para ter comunhão com o Filho que nos torna livres. Vez ou outra, as pessoas se veem perdendo a visão, perdendo a noção, achando que estão até enxergando bem as coisas ao seu redor, porém tudo parece estranho, tudo parece turvo, tudo parece nebuloso às vezes. Visão aqui, nessa parte do versículo 18, a visão, foco da essência do Evangelho de Cristo, e que o Senhor Jesus quer recuperar e restaurar, nesse texto, é metáfora de entendimento, irmãos. Lá em Colossenses 1, versículos 9 e 10, a Bíblia declara: cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria, preste atenção, e entendimento espiritual. Sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, recuperar a vista aos cegos é uma das essências do Senhor Jesus em seu Evangelho. Recuperar e restaurar, melhorar, aguçar uma capacidade maior de refletir, de pensar, veja essa palavra, de meditar, de sentir, de agir, de reagir, mas sempre com o filtro da misericórdia, sempre com o filtro da graça, sempre com o filtro da palavra de Deus. Irmãos, iluminação é algo que precisamos todos os dias da nossa vida, em todos os âmbitos da nossa vida, em todos os contextos da nossa vida. O Salmo 119, 105, declara que a palavra é lâmpada para os nossos pés, e luz e iluminação para os nossos caminhos. Essa recuperação e restauração de visão é uma das facetas da essência do Evangelho do Senhor Jesus, porque a restauração da visão, dessa metáfora aqui dita, nos capacita a avaliar palavras, a avaliar discursos e até atitudes de manipulação, engano ou qualquer tipo de
situação que tenta nos tirar e nos desalinhar da rota para o céu, da rota para o reino de Deus. Com a visão aberta, irmãos, para a palavra de Deus, nós temos, no contexto de Efésios capítulo 1, a partir do verso 18, os olhos do nosso entendimento iluminados. Olha que texto, irmãos. Justamente para quê? Porque os olhos do nosso entendimento precisam ser iluminados, porque nós precisamos, Jesus sabia que precisaríamos entender o que alguns judeus, mestres daquele contexto, naquele contexto, não entenderam. Quem é Jesus? Por que Jesus veio? Por que eu tenho tanta necessidade dele? Por que eu preciso tanto dele? Onde ele está, onde Jesus está agora, e o que Jesus está fazendo agora, pelos seus filhos, por nós, a essência da sua força, como declara Efésios capítulo 1, a partir do verso 18, a excelência da sua força, a excelência da sua graça, a excelência do propósito do Evangelho, porque o Evangelho é excelência de Deus para as nossas vidas. Ainda no verso 18, mais de essência do Evangelho de Cristo, para libertar os oprimidos. Libertar oprimidos. Oh, meu Deus, como o Senhor nos ama, nosso Deus, como nós precisamos ser gratos ao Senhor, Pai. Libertar oprimidos faz parte da essência do Evangelho, irmãos. Segundo o Senhor Jesus, promover livramento de prisões, libertação de prisões, de todo tipo de escravidão da alma, de todo tipo de escravidão de pensamentos, de todo tipo de escravidão de sentimentos contrários ao amor de Cristo, contrários à palavra de Deus. Quem são os oprimidos aqui, implícitos nesse trecho, de libertar os oprimidos? Oprimidos, do grego trauo, aqueles que são quebrados por dentro, não quebrantados, mas quebrados mesmo. Jesus veio para libertar aqueles que estão quebrados por dentro, aqueles que se sentem em pedaços. Você nunca se sentiu assim? Em pedaços por dentro? Aqueles que foram despedaçados, aqueles que foram quase destruídos em suas emoções, em suas concepções, em sua identidade, aqueles que foram golpeados com dureza, com violência, pela vida, pelas circunstâncias, até por pessoas, pelo inferno. Jesus veio, e o Evangelho de Jesus está aqui, hoje, para trazer liberdade, para arrancar de nós todo tipo de opressão, usando aqui o radical da palavra oprimidos, usando aqui a semântica, o significado da palavra oprimidos, libertar de toda a opressão que foi construída dentro de nós por algo que aconteceu na nossa trajetória. Jesus faz questão, irmãos, não de juntar pedaços, mas de nos reconstruir num todo espiritual e usar até lembranças passadas como experiências para que alcancemos outras pessoas e possamos ministrar liberdade a oprimidos. Cadeias são quebradas no mundo espiritual para restaurar emoções, para restaurar identidades, para restaurar famílias.
Irmãos, a liberdade é para lutar espiritualmente e descansar emocionalmente. Eu repito, a liberdade aos oprimidos aqui prevista é para lutar espiritualmente e descansar emocionalmente. Guarde isso. Que tipo de liberdade o Senhor Jesus ministra a nós? A liberdade para que possamos lutar espiritualmente e ao mesmo tempo descansar emocionalmente. Não o contrário disso. É a partir dessa faceta da essência do Evangelho que desfrutamos ainda mais das palavras do Senhor Jesus em Mateus 11, 28 a 30. Quando Jesus declara: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. São esses oprimidos aqui, alvos do amor de Jesus Cristo. Cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fica mais fácil, não só para entender, sabe, irmãos? Não só para pensar nessas palavras, mas para descansar nos braços do Senhor por meio dessas palavras. Afinal, a palavra de Deus é viva e eficaz. Quarta faceta dessa essência tão nobre do Evangelho está no versículo 19. Proclamar o ano aceitável do Senhor. Proclamar o ano da graça do Senhor. O ano aceitável, o ano da graça. O que seria o ano aceitável? A era do Evangelho. A era cujo marco foi Cristo. A era da graça. Lá no livro de Isaías como profeta messiânico, como profeta que atuou pela unção de Deus, tanto na sua época, quanto profeticamente apontando para Jesus, para o Messias. Por isso nós o chamamos de profeta messiânico. Isaías, no capítulo 61, lembra o chamado ano do jubileu, quando escravos eram libertos e os seus débitos eram totalmente cancelados. As terras herdadas eram devolvidas aos proprietários originais. E é muito importante o que eu vou dizer aqui. Proclamar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, os judeus interpretavam da ótica terrena, com nacionalismo, essa parte da profecia. Somos hoje escravos, libertos, e nossa nacionalidade espiritual tem sido restaurada a fim de vivermos uma vida eterna com nosso Deus. Nós somos hoje cativos em nossa mente à obediência de Cristo, mas somos livres e libertos, e a nossa nacionalidade é espiritual, e tem sido essa nacionalidade restaurada dia após dia, a fim de que nós vivamos uma vida eterna com o nosso Deus. Eu quero fazer aqui uma observação ao texto original, propositalmente omitido por Jesus. A frase seguinte, ao proclamar o ano aceitável do Senhor, quando nós abrimos a palavra de Deus no livro
de Isaías, Isaías capítulo 61, versículo 2, o texto original. Jesus cessa nesse trecho, verso 2: e apregoar o ano aceitável do Senhor, proclamar o ano da graça do Senhor. E aí ele para. Jesus cessa nesse ponto, omite a segunda parte, porque a segunda parte diz assim: apregoar o dia da vingança do nosso Deus. Mas por que Jesus omitiu o dia da vingança do nosso Deus? Por que Jesus não leu no rolo de Isaías o dia da vingança do nosso Deus e parou em proclamar o ano da graça do Senhor, ou o ano aceitável do Senhor? Irmãos, os judeus acreditavam que a salvação era para eles, e uma retribuição vingativa viria aos gentios, uma vingança de verdade. A ideia judaica de que a salvação era uma questão de nacionalidade, ao contrário de uma experiência pessoal com Deus, irmãos, cega o povo, cega boa parte do povo judeu para a verdadeira natureza da missão de Cristo. E isso cega uma parcela considerável dos judeus na época, naquele contexto, e os leva a rejeitarem Jesus. Muitos naquela época, seres humanos para os quais Jesus veio para salvar, gostavam de pensar na ideia de que o julgamento de Deus estava reservado sempre para os outros. E aí eles se surpreenderam quando Jesus não mencionou isso. Ao ler Isaías 61, 1 e 2, Jesus omite. Sabe por que ele omite, irmãos? Ele omite porque, pelo contrário, a graça, é bom entender isso, proclamar, instituir e estabelecer o ano aceitável do Senhor, ou o ano da graça do Senhor, é ressaltar a misericórdia de Jesus, o infinito amor e as infinitas oportunidades que Deus nos dá, quantas forem necessárias. Jesus omite proclamar o dia da vingança do nosso Deus, porque no tempo da graça prevalece a misericórdia, o amor, as oportunidades de restauração, como já disse, quantas forem necessárias. É a vontade do nosso Senhor Jesus que nós sejamos alcançados por essa misericórdia. E mais especificamente, os pobres, os cativos, os cegos, os oprimidos. E talvez nós pensamos, aliás, se nós não estivermos com os nossos olhos abertos, os olhos espirituais e a nossa visão restaurada, nós podemos pensar como talvez alguns judeus na época que se enraiveceram pelas palavras de Jesus e o expulsaram de sua própria terra natal, o expeliram de sua própria terra natal, pensaram que Jesus estava como se Jesus estava privilegiando algumas classes. Jesus estava privilegiando os pobres, os cativos, os cegos, os oprimidos, que geralmente são classes
rejeitadas pela maioria das pessoas, mas também são alvos do amor, mas também são alvos do perdão, mas também são alvos da redenção proposta pelo Evangelho. Talvez sem a visão espiritual aberta, nós vamos pensar que esses pobres, esses cativos, esses cegos, esses oprimidos, são os outros, quando na verdade somos nós. Nós, sem Jesus, somos pobres, somos cativos, somos cegos, somos oprimidos. Nós, sem Jesus, somos essa classe. Nós fomos alcançados pelo Evangelho porque nós pertencíamos a essas classes. Cegos de entendimento, oprimidos pelo inimigo, oprimidos pelas emoções, cativos em pensamentos, cativos em sistemas, pobres da graça. Mas nós fomos alcançados. E essa é a essência do Evangelho do Senhor Jesus. A essência do Evangelho do Senhor Jesus. De forma singela e resumida. A essência do Evangelho do Senhor Jesus passa pela proclamação da liberdade aos cativos. Passa pela recuperação de visão espiritual, restauração, instauração de uma visão que olha para o céu. Passa pela libertação de oprimidos. Não é da vontade do Senhor Jesus que nós vivamos uma vida cheia de opressão. E proclamar o ano aceitável do Senhor. Proclamar o ano da graça. Uma graça a partir da qual prevalece a misericórdia, o amor e as oportunidades que nunca se findam até nossos olhos se fecharem, até o Senhor Jesus nos buscar. O ano aceitável do Senhor, uma condição em que o abraço substitui a língua difamadora, em que o aperto de mão substitui uma pontada de dedo, em que o sorriso substitui um rosto virado. Esse é o ano aceitável do Senhor. É uma condição. Irmãos, infelizmente, Jesus, o Senhor Jesus, foi expulso de Nazaré. Por favor, leiam o capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas. Jesus foi expulso de dentre os seus. Leia depois o Evangelho de João, capítulo 1. Pela incredulidade e pela ira. Por causa da incredulidade, por favor, preste atenção nisso. A incredulidade e a ira, porque eles se encheram, Lucas 4, 28, eles se encheram de ira, de raiva inflamada e inflamatória, por causa da incredulidade e da raiva. Eles expulsaram Jesus. Jesus não habita, ele não tem sua natureza. Nós vamos entender isso, não que ele não queira habitar alguns ambientes. E quando eu digo ambiente, eu falo muito mais do ambiente de dentro de nós. Ele quer nos habitar e deseja isso com tudo, com toda a sua força. Mas pela sua santidade, pela sua condição espiritual, ele não pode habitar onde há raiva, onde há ira e onde a incredulidade. Por que isso ocorreu? Por que Jesus foi expulso da sua própria terra natal? Marcos conta a mesma história. Mateus
conta a mesma história. E Lucas 4 narra que Jesus foi expelido da sua própria terra natal. E a pergunta é: por que isso ocorreu? Sabe por que ocorreu? Sabe por que aqueles para os quais Jesus havia vindo o repeliram, o expulsaram, o rejeitaram? Sabe por quê? Porque eles interpretaram Jesus sob uma ótica humana e carnal. Em outras palavras, eles não entenderam e se encolerizaram contra Jesus, porque conheciam a origem terrena de Jesus, mas não creram no propósito de Jesus como Messias na terra. Bem, a palavra declara no versículo 22 de Lucas 4 que admiraram-se, maravilharam-se das palavras de Jesus, mas, irmãos, questionaram a sua origem. Não é este o filho de José? Questionaram sua origem, logo questionaram a legitimidade do seu propósito. Por favor, anote isso. Quando questionamos a palavra, quando questionamos Jesus, questionamos a legitimidade de propósito da palavra. Acreditar no Jesus da Bíblia, acreditar no Jesus da narrativa histórica, não é exatamente crer no Jesus revelado do Evangelho e no Evangelho revelado de Jesus. E que tem uma essência que começa na profecia do profeta Isaías 61, descrevendo a libertação de Israel do exílio babilônico, irmãos, mas aponta e culmina justamente no ministério do próprio Senhor Jesus diante da humanidade, irmãos, e que estava sendo tornado público, oficialmente, naquele instante, em Lucas capítulo 4, e eu faço aqui uma pergunta: sabe por que Jesus foi ousado, e muito ousado, no versículo 21, dizendo: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos? Sabe por que Jesus foi ousado, intrépido, arrojado? Jesus não titubeou para dizer no versículo 21, hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Sabe por que Jesus foi tão ousado ao fazer essa pergunta? Porque até ali, irmãos, eles conheciam a identidade terrena de Jesus, mas a partir dali, Jesus manifestaria seu propósito eterno. Sabe por que Jesus foi ousado? Porque até ali, eles reconheciam Jesus como carpinteiro, mas eles precisavam enxergar Jesus como Messias, ungido de Deus, em outras palavras. Porque até ali, irmãos, eles liam a palavra, a lei e os profetas com interpretação legalista, pessoal, mas agora eles precisavam de ler com o filtro da graça e da misericórdia. Sabe por quê? Jesus foi tão intrépido no versículo 21, porque até ali, irmãos, conhecia-se a naturalidade de Jesus, de onde ele era geograficamente, mas era preciso, e Jesus sabia disso, conhecer a natureza espiritual do Messias, de onde ele é, da eternidade. Amém, irmãos? Sabe por que Jesus foi tão intrépido, tão ousado? Porque até aquele momento, as pessoas daquele contexto esperavam um Messias estadista, um líder implacável, que viesse e vivesse por eles. Mas agora, Jesus se apresenta como o mestre do amor, o mestre do relacionamento, o mestre da restauração, e que está disposto a morrer por nós,
e dar a sua vida, e nos ensinar a dar a vida pelo outro. E ele foi tão ousado, porque dar a vida pelo outro não é, como muitos pensam, uma fraqueza. Dar a vida pelo outro é uma virtude que só emana, que só exala, que só se manifesta de dentro de alguém que tem o próprio Senhor Jesus dentro de si. Amém, irmãos? Feche seus olhos comigo. Nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos, Pai, a ficar constrangidos com a profundidade, com a largura, com o volume, com tudo do seu amor. O Senhor estava ali andando no poder do Espírito. O Senhor estava ali diante do público e o seu comportamento era um comportamento de ensino, Senhor Jesus. E naquele momento que o Senhor se apresenta e apresenta a essência do Evangelho, muitos tiveram raiva e te rejeitaram. Mas, Pai, quando o Senhor se apresenta para nós, com essa essência tão nobre, de um Evangelho que não é de plástico, de um Evangelho que não é uma fraude, nós dizemos sim. Sim à proclamação de liberdade aos presos, sim à recuperação e restauração de vista aos cegos, sim à libertação dos oprimidos, sim à proclamação de um ano da graça, um ano aceitável, um tempo da graça. Pai, nós recebemos em nome do Senhor Jesus a liberdade que só o Senhor pode estabelecer na nossa vida, para que não sejamos presos em nome de Jesus. A recuperação e a restauração e o estabelecimento de uma visão espiritual que aponte para o céu e que olhe com os filtros do reino em nome de Jesus. Nós nos apropriamos de uma liberdade espiritual que não permite que nós sejamos oprimidos no dia a dia em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque o ano aceitável do Senhor é agora. É para esse tempo que nós estamos vivendo no Senhor e gastando os nossos dias no Senhor e queimando os nossos dias no Senhor como incenso ao Senhor em nome de Jesus, Pai. Porque nós queremos chegar a um tempo em que seja possível olhar para trás, se o Senhor não tiver nos buscado ainda como igreja, ou se não tivermos ainda fechado os nossos olhos, nós queremos olhar para trás no futuro e dizer: valeu a pena, porque eu vivi os meus dias no Senhor, valeu a pena, porque eu vivi um Evangelho sonhado por Jesus, valeu a pena porque eu vivi um Evangelho de proclamação, de liberdade, de recuperação de vista. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. E é nesse espírito, irmãos, que nós queremos proceder com a Santa Ceia. Irmãos, eu fico muito constrangido com o amor de Deus, expresso e materializado em Jesus. Fico muito constrangido, eu fico muito grato. E é com muita gratidão que nós apresentamos essa mesa, que foi preparada com tanto zelo,
não pelo seu aspecto material, mas pela essência e pela importância de um memorial que nós precisamos praticar, irmãos, até que Jesus volte, até a volta do Senhor Jesus. A igreja, corpo de Cristo, precisa preparar esse memorial com carinho e participar desse memorial com temor. Então nós, em nome do Senhor Jesus, queremos consagrar esses elementos. Se você montou aí na sua casa a sua mesa de Santa Ceia, feche seus olhos, estenda suas mãos para os elementos, e nós vamos consagrar os elementos. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor e consagramos ao Senhor esse pão e esse suco de uva. Até agora eram apenas alimentos, mas a partir de agora eles tomam uma representatividade fora do comum, porque eles passam a representar o seu corpo que foi dado em favor de nós, e o seu sangue derramado em favor de nós. Nós consagramos esses elementos com gratidão, com temor, pela morte do Senhor Jesus, pela estada dele aqui na terra, pela sua morte, pela sua ressurreição, por estar à destra do Senhor, Pai, por ter enviado o Espírito para estar conosco como penhor da herança. E nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus e declaramos consagrados esses elementos aqui colocados nessa mesa, e em nome do Senhor Jesus, na mesa de cada irmão que acompanha comigo essa Santa Ceia, que ouviu essa palavra que é a essência do Evangelho do Senhor Jesus. Foi por causa do corpo e do sangue que de cativos nós fomos libertos, de cegos voltamos a enxergar, de oprimidos fomos libertos e fomos alcançados pelo ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Nós tomamos o pão, tomamos o suco de uva, se estamos com nossa família, nós oferecemos com temor, declarando: tome o sangue de Cristo, tome o corpo de Cristo. Glória a Deus. Se você está em família, faça isso em família, com todo o cuidado que o momento pede. E leia comigo o texto de 1 Coríntios capítulo 11, ou ouça com atenção, a partir do versículo 23, a palavra de Deus declara: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, parte o pão, entrega a seus discípulos e declara: tomai e comei,
isto é o meu corpo, que é partido por vós. Isso é uma metáfora do meu corpo, que será partido, literalmente partido, por causa dos seus pecados, para a remissão dos seus pecados, e no lugar de vocês, fazer isso em memória de mim. Então, com muito temor, nós chegamos diante de Deus com gratidão. E participamos do corpo do Senhor Jesus em nome de Jesus. Juntos em nome de Jesus. Pai, eu faço uma oração agora. Nós sabemos que o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. Mas em nome do Senhor Jesus, que nesse tempo de afastamento social, de distanciamento social, nenhum irmão se perca. Nenhum irmão se perca por opressão, por cegueira espiritual, por aprisionamento, em nome do Senhor Jesus. Que mesmo nesse distanciamento social que nós estamos fazendo, cada um dos meus irmãos esteja agora em família, tranquilo, em casa, no temor do Senhor, participando dessa ceia, participando da palavra, participando da manifestação do amor de Deus. Irmãos, eu gostaria que cada um estivesse sentindo o que eu estou sentindo agora. Eu não consigo me conter. Tamanho do amor de Deus por nós, a forma como Ele nos trata. A maneira como o nosso Deus nos trata é fora do comum. Salmo 103, a partir do verso 3, um texto que cabe muito bem nesse momento. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. É Ele quem redime sua vida da perdição e te perdoa e te coroa de benignidade e de misericórdia. É Ele quem enche a sua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo aos oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto está acima, elevado o céu da terra, assim é grande a sua misericórdia para aqueles que o temem. Quanto está distante o oriente do ocidente,
Assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. É por isso que os versículos 1 e 2 estão aqui no Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, agradeça tudo que eu sou ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Jamais. Troque com a sua família cálice. Diga para ele o quanto ele é importante para o Senhor. Diga para ele assim: olha meu irmão, você é alvo da essência do Evangelho. A essência do Evangelho foi estabelecida por Jesus por sua causa e por minha causa. Por isso eu tenho essa aliança nobre contigo. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice representa, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Participemos em nome do Senhor Jesus, juntos, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O tamanho, o volume, a profundidade, a essência do Evangelho e do amor de Deus. Nós agradecemos, Pai, por uma oportunidade rica e sem preço, mas de valor inestimável, ao poder participarmos da Santa Ceia, ao poder dizer muito obrigado, ao poder nos manifestarmos em gratidão ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por cada irmão que está comigo nesse espírito, está comigo nesse temor, está comigo nesse momento. Muito obrigado, Pai, porque nós estamos juntos em espírito. Pai, muito obrigado por cada criança por quem eu tenho saudade, que está em casa agora sendo bem cuidado, bem tratado pelos pais, pela família. Muito obrigado. Que o Senhor proteja cada uma das nossas crianças, cada um dos nossos pequenos, cada um dos nossos jovens, em nome do Senhor Jesus. E o que nós vamos declarar aqui, que seja declarado todos os dias sobre os nossos pequeninos, em nome de Jesus. Por favor, faça assim com as suas mãos. Que o amor do nosso Deus e Pai, que as doces e divinas consolações do Santo Espírito de Deus e a graça do ano aceitável, a graça do ano aceitável do nosso Senhor Jesus, repousem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Misericórdia é algo que pertence à graça. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz. Boa noite. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.